Olá, amados, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Eu quero compartilhar com você hoje um tema muito polêmico, muito forte. Peço a você que fique comigo até o final desse vídeo, é de suma importância você ver o nível que estamos chegando como povo de Deus, como igreja de Deus, como servos de Deus. Queridos, um grupo de jovens adventistas do sétimo dia, mas que fazem parte da pauta colorida do arco-íris. Eles, em um sábado pela manhã, foi até a porta da igreja distribuir panfletos e colocar lá cartazes com respeito àquilo que eles acreditam que é o correto. Eu vou mostrar para vocês a audácia, a ousadia de ir no sábado do Senhor, defender pautas na porta da igreja, entregando a irmãos que entrariam para assistir o culto, pois eles chegaram antes do culto começar, confrontando a nossa fé, confrontando a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Mas o que mais me choca nisso tudo aí é o pastor dentro da igreja, a reação do pastor que ele tem de elogiar praticamente essa ideologia e incentivar praticamente os irmãos a quererem conhecer essa ideologia do arco-íris colorido. Eu vou mostrar para vocês aqui. Acompanhe comigo aí na tela, eu não quero me demorar aqui. Feliz sábado, pessoal. Esse aqui é o John. A gente está aqui na frente da Igreja Adventista do Brooklyn, em protesto ao quinto encontro nacional do movimento de Amizades Verdadeiras, que promove discursos e práticas de tentativa de correção da sexualidade de pessoas LGBT. Estamos aqui para dizer que vocês são perfeitos aos olhos de Cristo. Olha só, né? Eles foram à porta da igreja, né? Dizer que todos são perfeitos aos olhos de Cristo, defender a pauta deles com respeito aos irmãos que são coloridinhos, né? Ao pessoal adventista, né? Que são da parte colorida. Porque hoje, na nossa igreja, isso tá algo que virou normal. Antigamente, para você se batizar, você passava por uma série de perguntas, né? Perguntavam se você bebia Coca-Cola, café, se você comia carne de porco, camarão ou qualquer outro tipo de animal imundo. Porque se você comesse alguma dessas coisas ou praticasse algum tipo de prática pecaminosa, você não podia se batizar, não. Inclusive, eu conversei com um amigo meu que é adventista do sétimo dia há mais de 40, 50 anos. Ele disse que quando foi para ele se tornar adventista, a igreja enviou pessoas para conversar com os vizinhos para saber se ele era um bom vizinho, se ele dava um bom testemunho, se ele realmente era aquilo que na igreja ele mostrava ser. Não batizava ninguém de qualquer jeito, não. Então, hoje, para se tornar adventista do sétimo dia é muito fácil, né? Só é dizer que crê na mensagem, gostou do ambiente, do local, das músicas, você é batizado, você deseja ser batizado, devolve ali o dízimo certinho, então você já pode ser um membro adventista, mesmo fazendo parte das pautas que a Bíblia condena, né? Porque essa pauta colorida, essa pauta do arco-íris, a Bíblia condena. E a ousadia de ir na porta da igreja num sábado, distribuir os seus panfletos, os seus folhetos e dizer que a igreja é uma área perigosa para os seus filhos, foi uma audácia muito grande, uma ousadia muito grande. Né? Se fosse nós que fôssemos para um local onde eles lá fazem as suas festas coloridas, as suas coisas, se a gente fosse, chamaríamos nós de preconceituosos, de fóbicos, né? E diziam logo que a gente era isso, né? Mas quando é ao contrário, o que mais me impressiona não é nem isso. O que mais me impressiona nisso aí é o pastor. O que o pastor fala lá dentro da igreja. Isso que me entristeceu. Que o pastor disse que não era contra o que eles pregam, contra os seus ensinos. Como não? Se a Bíblia é contra, e nossa regra de fé e salvação como cristãos é a Bíblia Sagrada, a palavra de Cristo, que confronta o meu pecado, que confronta o meu ser, que me mostra que eu tenho que abandonar as práticas pecaminosas, a imoralidade sexual, a prostituição, as drogas, a bebedice, abandonar a mentira, a idolatria, a feitiçaria. Queridos, a Bíblia é a nossa regra de fé e salvação, e quando ela confronta o meu pecado, eu tenho que abandonar o pecado, e não querer ajustar a Bíblia àquilo que eu quero fazer e viver de qualquer jeito, não. O Evangelho é renúncia, é cruz, é porta estreita.
E eles foram lá, eu vou mostrar as imagens aqui, foram lá para confrontar a nossa fé, mas né, o que mais me impressiona é o pastor. Mas antes de eu mostrar o vídeo do pastor, eu quero mostrar para vocês aqui, olha só aqui essa primeira imagem, né? Igreja Adventista Sétimo Dia, a foto aí, eles tiraram realmente mostrando aí o nome da Igreja Adventista Sétimo Dia. E a imagem aí aqui que vocês estão vendo aqui do lado, eles colocam o quê? Área perigosa, protejam seus filhos. Ah, então quer dizer que para vocês a igreja é uma área perigosa, né? Porque a Bíblia confronta o seu pecado, confronta a sua ideologia, confronta essas pautas que Deus chama de pecado e abominação. Então é uma área perigosa por causa... Então tá fazendo o que lá? Eu pergunto para vocês aí desse grupinho, se a igreja é uma área perigosa para você, tá fazendo o que lá? Se confronta o seu pecado e você não quer abandonar os pecados. Tá fazendo o que lá? Veio só para causar, né? Quer causar, né? Como diz aí, né? Essa turma do arco-íris, do coloridinho, quer lacrar. É a turma da lacração, não é verdade? Não querem abandonar os seus pecados, não querem abandonar o erro e acha que Deus aceita de qualquer jeito. Não é assim não. Não é assim não. Não é preconceito não. Amamos as pessoas, respeitamos as pessoas, mas a ideologia é pecado. É pecado. A pauta que defendem é pecado. A Bíblia fala isso. Deus, o grande Deus eterno e Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fala que isso é pecado. Continuando aqui, eu vou mostrar outra imagem aqui do lado, né? Aí eles falam aqui, né? Aquilo que eu disse para vocês, eles falam aqui, né? Onde eles dizem que HOMOFOBIA é pecado, né? Eles dizem que isso é pecado. Certo, a gente não pode discriminar ninguém, a gente tem que tratar todas as pessoas bem, a gente não pode discriminar, mas concordar com a pauta e dizer que é possível ser cristão e viver nessa prática, aí vocês estão lendo a Bíblia errada. A Bíblia de vocês não é a mesma minha, não. Não é a mesma do cristianismo, não. A nossa Bíblia, mostra um Cristo santo e um caminho estreito que tem renúncia, que tem cruz. Continuando aí, outra imagem aí, eu vou colocar para vocês aí, outra imagem aí do pessoal aí. Olha essa outra imagem aí. Sou as letrinhas coloridas e tenho direito à fé. Você tem direito à fé, acreditar no que você quiser, acreditar em qualquer coisa. Mas nós temos o direito de pregar o que a Bíblia diz, o que é certo e o que é errado. A Bíblia ela é clara em dizer que essas pautas aí é pecado que Deus abomina e que é abominação aos olhos de Deus. E que quem tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Assim como o homicida não entrará no reino dos céus, o adúltero não entrará no reino dos céus, o alcoólatra não entrará no reino dos céus. A Bíblia diz que quem pratica essas práticas, essa ideologia aí colorida, também não entrará no reino dos céus. Eu vou ler aqui a Bíblia Sagrada. Nós temos que pregar a Bíblia. Se nós somos cristãos e seguimos a Bíblia, nós vamos pregar o quê? Outra coisa sem ser a Bíblia, sem ser o que a Bíblia ensina. Continuando, olha aí, mais um post aí, onde eles colocaram, né? Quem conhece o valor de uma verdadeira amizade, não agem com preconceito. Não temos preconceito. Amamos todas as pessoas, o branco, o preto, o azul, o amarelo, a todos. Amamos a todos, o gordo, o magro, o branco, né? Aqueles que se intitulam mulher, aqueles que se intitulam homens. Amamos todos, mas não concordamos com ideologias que vão contrária à Bíblia. E ponto final, a Bíblia é a nossa regra de fé, salvação e prática. E tudo que a Bíblia condena, a gente tem que pregar aquilo que a Bíblia condena. Nós temos que abandonar o nosso pecado para não queimar no lago de fogo, viver de acordo com a palavra de Deus e amar as pessoas. A Bíblia manda a gente amar o inimigo, quanto mais alguém que tem um pensamento diferente do nosso. Devemos amar as pessoas, mas não é porque a gente ama as pessoas que a gente vai aceitar aquilo que elas querem impor em nossa mente. Elas querem impor, a gente e diz, vocês querem impor. Não, a gente não impõe nada. Impõe nada, quem impõe é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que viva. Então, como posso me intitular cristão se eu quero ir contra a palavra de Deus? Não tem como.
Como é que eu quero me intitular servo de Cristo, fiel a Cristo, filho de Deus, irmão de Cristo, filho de Cristo, e eu vou contrariar a palavra de Cristo? Que contraste! Que contraste! Não tem como! Né? Aí foram para a porta da igreja. Aqui, mais uma aqui, uma pauta aqui, ó. Orientação sexual não é escolha, aceitação é. Então eles mostram aqui que orientação sexual não é escolha, aceitação é. Queridos, esse é um pensamento de vocês. Esse é um pensamento de vocês, né? Cristo, ele aceita você, você vem para o caminho do Senhor, ele aceita você, mas ele vai transformar você. Você vem como estás, mas não pode permanecer como estás. Eu não posso querer ajustar Deus ao meu pecado, à minha prática, à minha ideologia, ao meu pensamento. Eu tenho que me adequar à palavra de Deus ou eu pulo fora. Eu já me afastei dos caminhos do Senhor. Eu fui dando voz ao pecado, chegou uma hora que eu disse, não, peraí, eu tenho que ir lá para fora, fazer a obra do mundão. Eu não quis estar lá dentro não, provocando, ou querendo dizer, não, eu quero estar aqui, eu quero estar fazendo o que eu estou fazendo no mundo aqui, vocês têm que aceitar e ponto final. Não é assim não, filhão, não é assim não, filhinha. Nós temos que nos adequar à vontade de Deus ou pular fora. Se não está bom para você, pula fora, vai fazer o seu desejo que você quer lá. Então, ou você se converte, aceita Jesus, pede, eu quero estar aqui, mas eu quero lutar para servir a Deus. Aí é outra coisa. Todos nós somos pecadores miseráveis, carecemos da graça de Deus, da glória de Deus, e estamos aqui para buscar a perfeição de caráter, buscar transformação, buscar a vencer diariamente os nossos pecados, os nossos defeitos de caráter, os nossos pecados, que são muitos. Mas vir para cá, não querer vencer o pecado e querer trazer o pecado aqui para dentro, aí já é uma afronta a Deus. E Deus não se deixa ser afrontado, não. De Deus não se zomba, não. Aquilo que o homem aqui planta, aqui ele vai colher. Aquilo que o homem semear, aqui ele vai colher. Cuidado, cuidado. Olha só aqui. Aqui ele diz, né? Sou adventista e luto pelos meus irmãos coloridinhos, né? Da parte aí do arco-íris, né? Continuando, né? Direitos aos olhos de Cristo. Perfeitos aos olhos de Cristo, né? E aqui, mais para completar aqui, ele fala o quê? Olha só, parem de usar a Bíblia para oprimir. E, queridos, ninguém usa a Bíblia aqui para oprimir ninguém. Nós usamos a Bíblia para libertar do pecado, pois a Bíblia, ela vem para me libertar do pecado e não para me oprimir. Eu andava oprimido por Satanás nas drogas, na prostituição, na impureza, nos desejos lascivos, na avareza, na mentira. Eu andava oprimido por Satanás, aí a Bíblia veio, confrontou o meu pecado, me mostrou o meu pecado, o meu erro, e nele, Cristo, eu aceitando ele e passando a viver com ele, eu fui liberto do pecado. A Bíblia não oprime ninguém, a Bíblia liberta do pecado. Agora você que quer viver na opressão, na sua própria mente. Porque a Bíblia, ela vem para libertar. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz, obedecerei a tua lei, os teus preceitos, e andarei em liberdade. Quando a Bíblia diz, olha, Robson, você precisa abandonar o pecado, como a Bíblia veio até mim, olha, você precisa abandonar as drogas. Eu olhei para isso e não disse, estão me oprimindo, eu quero viver nas drogas e quero estar aqui na igreja. Não, eu quero abandonar as drogas. Quando a Bíblia veio e falou para mim isso, eu abandonei rapidamente. Eu disse, eu quero servir esse Jesus que morreu por mim, que carregou os meus pecados, que vai passar a eternidade com as marcas do meu pecado, do seu pecado. Queridos irmãos, a Bíblia vem para libertar, trazer liberdade, liberdade de consciência, liberdade de pensamento, libertação do pecado, libertação do engano, libertação do erro. A Bíblia não vem para oprimir ninguém, é vocês que querem, vocês que se acham tal, que se pregar contra essa ideologia que é pecado, a Bíblia diz que é pecado, eu vou ler para vocês, aí vocês vêm e dizem que a gente está oprimido. Não, nós amamos vocês, por isso que pregamos contra a ideologia que vocês pregam, porque é errado, vai contra a vontade de Deus. É impossível eu ir para o céu praticando esses pecados, né? E aí eles vêm, confrontam a nossa fé num sábado pela manhã, e o que mais me dói
Não é ver isso não, isso vai acontecer, de agora em diante vai acontecer constantemente. Vão para a porta de igreja, vão querer entrar na igreja, vão querer fazer tudo, né? É a turma aí que quer realmente lacrar, né? Que quer realmente colocar na mente de Deus que Deus tem que rasgar a Bíblia, colocar na mente dos cristãos que eles têm que rasgar a Bíblia, colocar que a Bíblia ela é opressora, ela é preconceituosa, querem reescrever a Bíblia, não é verdade? Né? Dizem que a Bíblia é desatualizada, não, a Bíblia ela é eterna. A palavra de Deus é eterna, seca-se a erva, a sua folha cai murcha, mas a palavra de Deus ela é eterna. E o que mais me choca agora, queridos, o pastor, mas antes disso eu quero colocar isso aqui para vocês verem aí o panfleto que eles estavam distribuindo lá. Se fez um de nós para em nós fazer brotar a fé que faz esperança. Sim, isso é correto. Ele se fez um de nós, Jesus veio morrer por nós para fazer brotar em nós a fé. A fé que salva, o justo viverá pela fé. Não a fé que me faz viver nos meus próprios pecados, porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Que adianta eu dizer, fez brotar em mim a fé? Que fé é essa que me faz viver nos meus próprios pecados? Não, a fé liberta, a graça liberta, Cristo liberta. A fé sem obras é morta. Me mostre a sua fé com as suas palavras, eu mostrarei a minha fé pelas obras, disse Tiago, né? E olha só, eu ocultei o rosto dele aí, ele está com uma máscara colorida, de saia, e vai tirar uma foto lá no púlpito ali com o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso aí foi justamente para confrontar, para afrontar a fé adventista do sétimo dia. Nada além do que isso, sabe? Isso não é querer, eu quero uma aceitação, não, isso aí é confrontar. Fazer isso e publicar nas redes sociais e isso repercutir sendo espalhado aí, porque isso chegou para mim, não que eu fui na rede social de ninguém atrás não, chega para mim porque os irmãos que conhecem, começam da própria igreja provavelmente, começam a compartilhar, vai, isso viraliza e chega até nós. Faça isso não, filhão, faça isso não. Isso você quer confrontar a nossa fé, confrontar a fé adventista, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia condena. Isso não fica ridículo para mim, não. Não, para mim não. Eu tento fazer a vontade de Deus. Isso fica ridículo para quem quer confrontar a fé, a sã doutrina, a palavra de Yahvé, o Senhor. Mas de Deus não se zomba, não. De Deus não se zomba, não. Ele não se deixa ser escarnecido, não. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. E o que mais me dói é isso aqui, ó. É o pastor, olha só o que é que o pastor faz aí, depois de ser confrontado, depois de ver panfletos lá na frente, dizendo área perigosa, dizendo que a igreja é uma área perigosa e protege os seus filhos, aí o pastor ainda vem e elogia uma turma dessa aí. Informá-los que na entrada haviam 2 grupos de jovens entregando esse folhetim, provavelmente você recebeu. Não temos nada contra o que eles ensinam, pregam, divulgam. Até digo que se você quiser conhecer, fique à vontade. Você não é proibido de conhecer uma nova maneira de pensar e de entender as coisas. Porém, eu afirmo que esse conteúdo, esse material, não faz parte do programa dessa manhã e do que está acontecendo nesse final de semana aqui na Igreja do Brooklyn. Tudo bem? Só para vocês estarem informados, para a gente não confundir os 2 programas. Cada um tem o seu lugar, a sua importância, dignos de serem ouvidos, apenas para não confundirmos as coisas. Deus abençoe muito você. Mais uma vez agradeço. Olha só, né? O pastor, preocupado com o que ia dizer, provavelmente, disse que não tem nada contra ao que eles ensinam, ao que eles pregam, ao que eles divulgam, sendo que eles foram para a porta da igreja confrontar a nossa fé, chamar-nos de, você sabe, homo, e lá, aquilo lá, e aí dizer que protege os seus filhos porque é uma área perigosa a igreja. Eu estou quase acreditando que está sendo uma área perigosa, porque um pastor dizer que não tem nada contra, um pastor que é para conduzir ovelhas aos céus, dizer que não tem nada contra ao que a turma do coloridinho prega, a turma do arco-íris prega, dizer que não tem nada contra isso, eu vou soltar de novo aqui. Olha só, preste atenção nisso aqui, ó.
informá-los que na entrada haviam dois grupos de jovens entregando esse folhetim. Provavelmente você recebeu. Não temos nada contra o que eles ensinam, pregam, divulgam. Até digo que se você quiser conhecer, fique à vontade. Você não é proibido de conhecer uma nova maneira de pensar e de entender as coisas. Porém, eu afirmo que esse conteúdo... Olha só, ele diz, olha, nós não temos nada contra, temos, a Bíblia condena as práticas, essas práticas aí de imoralidade sexual entre homem e homem, entre mulher e mulher. Nós temos contra o que eles pregam, sim, algo contra o que eles pregam, o que eles ensinam, o que eles divulgam. Nós não temos algo contra eles, contra a pessoa deles. São seres humanos que precisam ser amados, respeitados, que têm direito a emprego, têm direito a tudo aqui nessa terra. Mas a sua ideologia, a sua pauta, nós somos contra sim, porque a Bíblia condena. Deus condena, Deus abomina tais práticas. Queridos irmãos, um pastor que disse isso no púlpito, que não temos nada contra, não temos nada contra o que eles pregam, o que eles ensinam, o que eles divulgam. Até digo, se você quiser conhecer, como assim? Um pastor, eu vou estar com meu filho na igreja, tentando conduzir meu filho nos caminhos do Senhor, ensinando a eles as verdades bíblicas, ou ensinando o assim diz o Senhor. Aí chega na igreja, um pastor diz, olha, tinha um grupo lá colorido ali entregando os folhetos, eles entregaram aqui, eu não tenho nada contra o que eles pregam, o que eles ensinam, o que eles divulgam, e digo, se vocês quiserem conhecer, como é que vai vir na mente do meu filho isso? Gente, peraí. A Bíblia me ensina, meu pai me ensinou que isso é pecado. E o pastor aqui está dizendo que eu posso conhecer, então vou lá, os jovens são curiosos e vai lá conhecer. Imagina só se Deus chegasse para Adão e Eva e disse, olha, vocês se quiserem podem conhecer a árvore do bem e do mal. Né? Deus disse, não coma. Não coma essa árvore, é pecado. Não toque nela, é pecado. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Não toque, não coma. É pecado. Não faça, é pecado. Deus não negocia, meu irmão. Com Deus não se negocia, não. Ou é ou não é. Ou é pecado ou não é. E Deus diz que é pecado. E eu, como um pregador do Evangelho que prego a Bíblia, que quero conduzir pessoas aos céus, eu jamais vou dizer, olha, se você quiser conhecer essa pauta, essa ideologia, não. Deus nunca quis que a gente conhecesse o que é contra a vontade dele, contra a Bíblia Sagrada. Nossa, que triste ver esse pastor falar isso. Que triste. Triste demais. Realmente aquela pauta que eles colocaram dizendo que área perigosa, desse jeito está se tornando uma área perigosa mesmo. Agora em um outro sentido. Ver os nossos filhos irem para a igreja e ouvir que o pastor não tem nada contra a ideologia. Mas louvado seja Deus que ainda tem muitos pastores fiéis e que não temem chamar o pecado pelo seu nome exato. Que não temem chamar o pecado pelo seu nome exato. Mas antes de eu mostrar, eu vou mostrar aqui o pastor Gilson, que ele dá uma resposta justamente a essa turma aí que confrontou também ele, que mandou uns recados aí, umas indiretas para ele nas redes sociais, segundo eu ouvi no vídeo, e que mandaram para mim. Mas antes disso eu quero ler para vocês a Bíblia Sagrada. Olha o que é que a Bíblia diz aqui. Eu vou ler para vocês aí, acompanhe comigo aí na tela. Olha só o que é que diz aí a palavra do Senhor. A Bíblia condena sim tais práticas. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Aqui diz claramente que tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus, irmãos. Isso é Bíblia Sagrada. Vamos lá para o próximo texto. Eu vou colocar aí na tela. Acompanhe comigo aí na tela. Eu quero ler dois textos. Gênesis 2, 24 e Levíticos 18, 22. Deus diz aí o quê? Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher.
e eles se tornarão uma só carne. Voltando aqui para vocês, o texto é claro e enfático em dizer que o homem não se une a outro homem, se une à sua mulher. E aqui não é uma mulher T-R-A-N-S não, é uma mulher biológica, porque aqui diz no contexto que os dois se tornarão uma só carne. E quando é que o homem e a mulher se tornam uma só carne? Quando os dois têm relações sexuais e fecundam, né? E ali eles têm o ato sexual. Até a palavra casamento vem de acasalamento, e o acasalamento é para procriarem. Então, quando o homem e a sua mulher se conhecem sexualmente ali, eles coabitam um com o outro ali e eles geram filhos. Os dois se tornam uma só carne, nasce um bebê e ambos DNA nascem uma só carne, uma só criança. Isso é ciência. Se tirar o sangue para ver se aquela criança é filho daquele homem, o DNA é compatível com o do pai e o DNA é compatível com o da mãe. Ou seja, dois DNAs se uniram e se tornaram um só DNA, representante dos dois. Aí, cumprindo o que a Bíblia diz, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne, se tornarão uma só carne, gerarão filhos. Homem com mulher se unem e geram filhos. Homem com homem não gera nada. Mulher com mulher não gera nada. Isso é ciência. E aí a Bíblia continua. Olha o que é que Deus diz aí em Levíticos capítulo 18, 22. Não se deitem com um homem não se deite com um homem como quem se deita com a mulher. Isto é abominação. Como é que um pastor tem coragem de dizer que não é contra o que eles pregam? Não é contra o que eles ensinam, não é contra o que eles divulgam. Somos contra sim. Nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e salvação. E nós devemos ser respeitados como os cristãos e não afrontados, principalmente no sábado, na porta da nossa igreja, dizendo que ali é uma área perigosa. Nós somos adventistas do sétimo dia, povo da Bíblia. O povo da Bíblia, conhecido como povo que tem a Bíblia como a sua regra de fé e salvação. Respeitamos as pessoas, não somos preconceituosos, mas vamos contra, sim, pautas e ideologias que são contrárias à palavra de Deus. E se estiver achando ruim, reclame com Deus. Reclame com Deus. Ele ditou e ponto final. Continuando, olha o que a Bíblia diz aí. Eu quero ler para você Romanos 1. Capítulo 1, versículo 21 ao 29, 28. Eu vou ler para você aí, olha o que é que diz aí. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Então veja, conhecem a Deus, né? Se intitulam adventista do sétimo dia. É muito fácil ser adventista hoje, né? É muito fácil, só que o Espírito de Profecia diz que, o Espírito de Profecia deixa claro, né? 20 dos nomes dos que estão nos livros da Igreja Adventista do sétimo dia não estão preparados para finalizarem sua obra terrestre. Ou seja, em outras palavras, Ellen White diz que 20 dos adventistas do sétimo dia não estão salvos. Ser adventista é fácil. Agora, ser membro do reino celestial, ser cidadão celestial, ser cristão, autêntico, vivendo de acordo com a palavra de Deus, aí o negócio é outro. Aí a porta é mais estreita, aí tem renúncia, aí tem cruz, aí realmente tem um evangelho de renúncia. Aí eu não posso ir e dizer em pecado, não tem como. Não tem como. Voltando aí para a Bíblia Sagrada. Olha o que é que diz aí, verso 22. E proclamando a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Verso 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Verso 24. De vermelho aí, eu quero dar ênfase. Por esse motivo, Deus os entregou a tais Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Verso 25. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ou seja,
querem trocar a palavra de Deus pela mentira. Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, mas querem trocar a verdade de Deus pela mentira. E adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Continuando, olha só aí os últimos 3 versos desse capítulo que eu quero ler com vocês. Romanos 1, 26, 27 e 28 diz assim: e por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras mulheres, contrária à natureza. Verso 27, de igual modo, os homens também abandonaram as suas relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Queridos, quem condena isso é Deus. São práticas reprováveis, são práticas de perversão, são práticas depravadas. A Bíblia disse isso aqui para você, eu acabei de ler. É Deus que condena. Deus não oprime ninguém. Deus quer libertar do pecado. Deus quer libertar da depravação. Deus quer libertar da depravação, da imoralidade sexual. Deus quer libertar da homossexualidade. É a Bíblia que diz isso. E eu, como cristão, tenho a Bíblia como regra de fé e salvação. E se ela diz, é isso que Deus disse, ponto final. Quando a Bíblia me confrontou o meu pecado, eu abandonei as drogas. Eu não quis trazer um Deus para usar droga comigo. Eu não quis dizer, eu creio num Deus que me aceita usando drogas. Não, eu creio num Deus que me libertou das drogas. Eu creio num Deus que me libertou da prostituição, me libertou do álcool. Eu creio em um Deus que me libertou das coisas, da obra das trevas. Eu creio nesse Deus que liberta do pecado, e não nessa pauta que diz, Deus, ele me aceita como eu sou. Não, ele lhe recebe como você está e lhe transforma, porque para ir para o reino de Deus é necessário renúncia, é necessário cruz, o caminho é estreito. Cristo disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se não quer seguir a cruz, meu irmão, aí um evangelho fácil não é o de Cristo, não. O evangelho fácil não é o de Cristo, não. É do anticristo. O anticristo que disse, tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Mas com Deus não. Com Deus não é assim, não. Continuando, eu vou ler esse texto do Isso e Profecia e vou soltar o vídeo do pastor Gilson, né? Respondendo a tais pessoas, né? Olha só, Livre Educação, página 57, diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem, não se vendem, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto e ainda que caiam os céus. Queridos, Deus, a maior necessidade no mundo é hoje. E quando a Bíblia diz aqui homens, é se referindo a homens e mulheres. A maior necessidade hoje é de homens e mulheres que não se vendam, não se comprem, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Sabe, o pastor foi confrontado ali na porta da igreja. Disseram que a igreja ali era uma área perigosa, né? Que protegesse seus filhos, porque a Bíblia condena tais práticas, né? Confronta ao pecado deles, então eles disseram que ali é uma área perigosa. E o pastor vai no púlpito, em vez de aproveitar e dizer, olha, isso aqui estão distribuindo aqui, mas nós não concordamos com o que eles pregam, com a ideologia deles. A Bíblia condena tais práticas, não faz parte da nossa programação. Então eu digo a vocês, vamos estudar a Bíblia, vamos pesquisar a Bíblia, vamos se firmar na palavra de Deus para não sermos enganados, porque a Bíblia diz que nos últimos dias alguns se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa era o texto que deveria ser lido ali da palavra do Senhor, certo? Não temos preconceito com eles,
Não temos nada contra as pessoas, mas temos contra as suas ideologias, práticas, ensinamentos e as suas ideologias. E ponto final, entendeu? É o que a Bíblia ensina, nós somos cristãos, eu sou pastor, defendo a Bíblia, ainda que caia aos céus, certo? Então, agora eu vou soltar um vídeo do pastor Gilson, gritem aí, você precisa acompanhar, aonde ele dá uma resposta direta o pessoal aí do Coloridinho. Olha só, acompanhe comigo aí o vídeo aí, eu vou colocar aqui na tela. E aí, um filho das trevas, um filho do demônio, e eu não tenho medo de falar isso, que se converta em nome de Jesus, pegou a cruz de Cristo e de cima da cruz de Cristo irradiou o arco-íris homossexual. Sou aceito como sou, unindo a cruz e Sodoma e Gomorra. Alguém mandou esse negócio para mim. E ele falou assim: eu sou adventista. Bom, não sei que advento ele espera, acho que é advento do inferno, porque do céu não é. Eu falei, porque algumas blasfêmias machucam o meu coração. Eu sinto ira. Sim. A ira que Jesus sentiu quando viu o templo dele profanado. Quando alguém colocou o símbolo de Sodoma e Gomorra em cima da cruz de Jesus. E eu falei veementemente aqui. Veementemente. A irmã White diz que Jesus pregava. E o apóstolo Paulo pregavam de uma forma firme contra essas coisas. E eu então falei que aquilo é pecado, aquilo é blasfêmia. Colocar um símbolo pecaminoso em cima da cruz de Cristo. E alguém nas mídias sociais, nas redes sociais, fez a seguinte pergunta: como pode um pastor num centro universitário, aonde sabe que existem milhares e milhares de jovens que têm diversas opções sexuais, não respeitar a orientação sexual particular de cada um? Como pode? É simples. Deus criou um macho e uma fêmea. Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. E um dia eu vou pregar um sermão aqui na igreja sobre eunuquismo. Pessoa que nasce eunuca deve viver como eunuca. Nasce eunuco, vive como eunuco. Que é isso, o eunuquismo na Bíblia. Como pode um pastor... Bom, eu só estou pregando a Bíblia, sem ofender ninguém. Mas não venha dizer para mim que existe orientação bíblica, sexual, além de um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Não existe. Que passa disso, a Bíblia chama de abominação. É inaceitável. Portanto, irmãos, pessoas que acham que vão ser glorificadas no seu estado, não. Precisa, e eu vou resumir aqui algumas leituras, de citações e textos, precisa um preparo moral para a imortalidade, uma habilitação espiritual para a imortalidade, um crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo para receber o dom da imortalidade. Então ela fala de uma forma positiva no Conselho sobre Saúde, página 44. Estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado dos anjos, há de aparecer nas nuvens dos céus, acompanhado por uma comitiva de anjos, para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Justificado no caminho da santificação, recebe a glorificação. Jesus veio para salvar o homem do poder do pecado, não em pecado. O pecado vai ficar para cá. Não podemos aceitar a teologia filosófica, humanista e carnal, salvação sem transformação. Ou negamos as palavras dos lábios de Jesus: quem não nascer de novo não pode ver o reino de... Aqui está a resposta do pastor Gilson, né? Mandaram para mim aí esses vídeos, mandaram aí, eu dei uma olhada. Que tremendo, né? A resposta, né? Queridos, Deus busca homens e mulheres que não se compram, não se vendem.
que não tenham medo de falar contra o pecado de maneira clara e direta, chamando o pecado pelo seu nome exato. Nós estamos a caminho do céu, e a caminho do céu exige renúncia dos nossos pecados e pregarmos para salvar outras pessoas do pecado. Porque, como ele falou, Cristo vem nos salvar, veio para nos salvar do pecado. Ele não veio para nos salvar em pecado. Não tem como, meu irmão, não tem como, minha irmã. Então, dizer que a gente concorda com que a gente não tem nada contra, melhor dizendo, não tenho nada contra o que eles pregam, ensinam, o que eles divulgam, temos sim. A Bíblia tem contra. E nós somos cristãos e seguimos a Bíblia. E ponto final. Respeitamos as pessoas, ajudamos as pessoas, distribuímos cestas, livros, cuidamos das pessoas, visitamos, né? Visitamos para trazer a obra de Cristo. Qual mal o cristão faz para esse mundo? A não ser querer ele salvar as pessoas da sua vida pecaminosa. Mas infelizmente hoje os cristãos estão sendo a escória do mundo. E vai voltar a ser. Isso é bíblico, né? Seremos perseguidos. E a Bíblia diz, o Espírito de Profecia diz, temos muito mais a temer de dentro do que de fora. É lamentável a situação. Peço a você que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos tocando a trombeta, vamos juntos proclamando, Jesus está voltando e precisamos tocar a trombeta, mostrar ao mundo em que momento da história profética nos encontramos e pregar sem temer e sem temor. Pregar a verdade como ela deve ser pregada, certo? Salvando pessoas para o reino de Deus. E se é o seu desejo abençoar o nosso ministério financeiramente, aqui na descrição tem a nossa conta, o nosso Pix, e eu vou colocar aqui na tela do lado o nosso Pix, o nosso WhatsApp. Você pode estar abençoando financeiramente esse ministério para a gente estar aí trocando a trombeta, distribuindo o livro Grande Conflito, porque sabemos que Jesus está às portas e precisamos trabalhar. A seara está pronta e precisamos de ceifeiros para se somar conosco nessa obra missionária. Deus abençoe você, a sua família e até os próximos vídeos e as próximas lives em nome de Jesus. Um forte abraço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos tocando a trombeta. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.